Tudo bem, Paula? Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo. A gente vai falar desse clima de tensão, né? Depois do Ministério das Relações Exteriores brasileiro condenar a ameaça militar e econômica que a Casa Branca fez ontem ao Brasil em coletiva. Também vamos falar de dados importantes dos Estados Unidos, PPI, e também de dados importantes no Brasil, IPCA. E hoje comigo está aqui o Jason Vieira, que é economista-chefe da Leve. Jason, ontem o Ibovespa fechou em queda, né, de um recuo de 0,12%, e hoje o Ibovespa tem uma leve alta após os dados do IPCA, né? Tivemos agora alguns indicadores, eles vieram pior que as expectativas eram em média de uma queda de 0,16%, veio 0,11%. Se excluir energia elétrica por conta do bônus Itaipu, seria uma alta de 0,07%. Mas o mercado está muito atento aos números que vieram nos Estados Unidos, que é o PPI. A inflação ao atacado lá veio com uma queda de 0,1%, a expectativa média era de uma alta de 0,3%. E ainda que a leitura qualitativa não tenha sido muito boa, você ainda tem um cenário que é a perspectiva de corte de juros por parte do Federal Reserve logo agora, daqui a uma semana. Mas era esperada essa leve alta do Ibovespa após os dados do IPCA aqui no Brasil? Foi mais influenciado pelo PPI do que efetivamente pelo IPCA. O IPCA mostrou uma queda, como se esperava, mas a queda não foi tão intensa quanto o mercado aguardava. Mas isso não muda no curto prazo, porque a perspectiva ainda no Brasil é de manutenção de juros, pelo menos até o início do próximo ano. Então, todas as atenções acabam sendo voltadas aos Estados Unidos para entender se o Fed vai manter seu ímpeto de cortar os juros agora, daqui a uma semana. E dólar? O dólar continua em queda por conta também desse indicador. Você tem um movimento nos Estados Unidos de que um corte de juros, obviamente, ele ressignifica o dólar, ou seja, joga o dólar para baixo, e isso em nível global. E os Estados Unidos, obviamente, também têm se aproveitado de um dólar mais fraco dentro de sua guerra comercial e de tarifas, que, obviamente, para os meios comerciais acaba sendo positivo para os Estados Unidos. Falando então do IPCA, os preços caíram, né, 0,11% em agosto. O país então tem a primeira deflação do ano, né? Queria que você repercutisse então esses dados. Na verdade já é a segunda deflação. Nós tivemos uma mesma deflação vinda do bônus Itaipu. É um movimento que a gente chama de soma zero. Ele vem o bônus, no mês seguinte você tem o delta do retorno, e você tem uma inflação mais alta, mas no fim os 2 meses acabam uma inflação muito alta e uma muito baixa nos 2 meses. No fim ele continua seguindo a média de preços que deveria ser dentro da sua sazonalidade. Nesse sentido, nós estamos esperando agora uma inflação de pelo menos 0,6% para o próximo mês. Então, uma inflação considerada alta dentro do contexto atual. Ainda existem pressões em questão fiscal no Brasil, por isso que ainda o espaço para um corte de juros continua bastante limitado. Limitado muito pela questão fiscal, mas também por algumas pressões de preços. E aí também o Ministério, né, das Relações, para a gente ir nas polêmicas e nas repercussões, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro condenou então, né, a ameaça militar e econômica que a Casa Branca fez ontem ao Brasil. Diante desse clima de tensão, os investidores devem seguir com cautela? A cautela continua, mas isso efetivamente não trouxe impacto no mercado financeiro. O mercado, em partes, ignorou isso porque sabemos que isso é uma declaração relativamente vazia, né, nesse sentido, de que não vai haver nada muito mais grave. Tem que se esperar o fim do processo. Tivemos o voto do Luiz Fux agora, que foi um voto contraditório e forte. Ou seja, essa questão de julgamento ainda vai se arrastar por alguns dias e a própria secretária de comunicação dos Estados Unidos já disse que efetivamente não há mais tarifas que sejam a ser colocadas aqui, porque não querem penalizar o povo brasileiro, aquela história toda, de forma que o mercado continua muito mais atento aos eventos de mercado financeiro no curto prazo do que aos eventos políticos. Então, as expectativas continuam, né? Muitíssimo obrigada por todas as suas informações. Paula, eu conversei aqui com Jason Vieira, que é economista-chefe da Leve, e eu volto com você. Muito obrigada, Fernanda Câmara, falando ao vivo aqui de São Paulo. Agradeça ao Jason também, nosso entrevistado, e bom trabalho para vocês aí.